Depois que seu rico ex-marido lhe envia um convite de casamento para provocá-la, Naomi Pereira encontra um amor inesperado com o maior rival de negócios dele. Mas enquanto ela reconquista seu poder, ela descobre uma teia de fraudes, assassinatos e segredos de família que mudarão tudo, especialmente quando ela decide obter a vingança perfeita. Mas antes de continuarmos com essa história cativante, certifique-se de se inscrever para mais histórias emocionantes e deixe-nos saber nos comentários de onde você está assistindo hoje. Naomi Pereira estava sentada à mesa da cozinha, olhando para o envelope bege que acabara de chegar em sua caixa postal. Suas mãos tremiam enquanto ela reconhecia o endereço de retorno. Era de Jonathan Albuquerque, seu ex-marido. Ela sabia exatamente o que era antes mesmo de abri-lo. O convite de casamento que ela tanto temia. A cara de pau desse homem, ela sussurrou, tomando um gole de seu café da manhã para se recompor. O convite era exatamente o que ela esperava. Papel caro, letras douradas, anunciando o casamento de Jonathan Albuquerque com Chloe Silva, uma socialite de 25 anos que estava constantemente nas colunas sociais. Naomi tinha 45 anos, e a diferença de idade entre a nova noiva de Jonathan e ela não passou despercebida. Era exatamente por isso que ele havia enviado. O telefone tocou, assustando-a de seus pensamentos. Era sua irmã Maria. "Você recebeu?" Maria perguntou sem nem mesmo dizer olá. "Acabei de abrir", respondeu Naomi, sua voz firme apesar da raiva borbulhando dentro dela. "Ele realmente teve a cara de pau de enviar. Esse homem é puro mal", disse Maria. "Enviar à ex-esposa um convite para o casamento dele com aquela criança com quem ele está se casando? Ele está fazendo isso apenas para te machucar." Naomi passou os dedos sobre o papel caro. "Claro que sim. Ele quer mostrar o quanto ele está bem sem mim. Como ele trocou por um modelo mais jovem. Depois de tudo o que você fez por ele", continuou Maria. 15 anos de casamento. O apoiando quando ele não era nada além de um empresário esforçado com grandes sonhos. E no minuto em que ele fica rico, ele decide que você não é boa o suficiente mais? Naomi fechou os olhos, lembrando-se daqueles primeiros tempos. Ela era uma executiva de marketing bem-sucedida quando conheceu Jonathan. Ela usou suas conexões para ajudá-lo a construir sua empresa de tecnologia do zero. Ela trabalhava até tarde ao lado dele, participava de jantares de negócios intermináveis, ajudava-o a aprimorar sua imagem e apresentações. E então, uma vez que o sucesso chegou, ele mudou. "Sabe qual é a pior parte?", disse Naomi, levantando-se para servir mais café. "Ele espera que eu não apareça e pareça que estou me escondendo, ou que eu venha sozinha e pareça patética. De qualquer maneira, ele ganha. Então não lhe dê o que ele espera", disse Maria com firmeza. "Você é Naomi Pereira. Você é bonita, bem-sucedida e mais forte do que ele jamais lhe deu crédito." Naquele instante, o celular de Naomi vibrou com uma mensagem de texto. Era de Adriano Santos, o maior rival de negócios de Jonathan. Eles se conheceram em um evento beneficente no mês passado e mantiveram contato. Adriano havia sido nada menos que respeitoso e gentil, tudo o que Jonathan não era. "Maria, preciso te ligar de volta", disse Naomi de repente. "Acho que acabei de ter uma ideia." Ela desligou e olhou para a mensagem de Adriano. Ele estava perguntando se ela gostaria de jantar com ele naquela noite. Um sorriso lento se espalhou por seu rosto enquanto um plano começava a se formar em sua mente. Naquela noite, em um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo, Naomi estava sentada em frente a Adriano Santos. Ele era bonito de uma maneira distinta, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos gentis que se enrugaram quando ele sorriu. Ao contrário de Jonathan, que se tornara frio e calculista com o sucesso, Adriano havia mantido sua humanidade apesar de seus bilhões. "Então ele realmente te enviou um convite de casamento?", perguntou Adriano, balançando a cabeça em descrença depois que Naomi lhe contou sobre isso. "Isso é baixo, mesmo para Jonathan. Ele quer se exibir", disse Naomi tomando um gole de vinho. "Mostrar o que eu perdi, o quanto ele está bem sem mim. Como ele seguiu em frente para alguém mais jovem, alguém que ele acha que se encaixa melhor em sua imagem agora." Adriano estudou seu rosto cuidadosamente. "O que você vai fazer sobre isso?" Naomi encontrou seu olhar. "Isso depende. Como você gostaria de ser meu acompanhante em um casamento?" Os olhos de Adriano se iluminaram com compreensão e um sorriso lento se espalhou por seu rosto. "Jonathan odiaria isso.
Sua ex-esposa aparecendo com seu maior rival de negócios? Isso o deixaria louco. Exatamente, disse Naomi. Mas eu não quero apenas aparecer para provocá-lo. Quero mostrar a ele exatamente o que ele jogou fora. Quero lembrá-lo de que não sou apenas a mulher que ajudou a construir seu sucesso. Sou a mulher que pode se sustentar sozinha sem ele. E eu teria honra em ajudá-la a entregar essa mensagem, disse Adriano, erguendo sua taça de vinho em um brinde. A vingança perfeita. Nas próximas semanas, Naomi e Adriano passaram cada vez mais tempo juntos. O que começou como um plano de vingança começou a se transformar em algo mais. Adriano a ouvia quando ela falava sobre seus sonhos de abrir sua própria empresa de consultoria. Ele respeitava sua inteligência e valorizava suas opiniões. E ao contrário de Jonathan, ele não se sentia ameaçado por sua força. Sabe, disse Adriano uma noite, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera, eu sempre admirei como você lidou com o divórcio. Você nunca falou mal dele publicamente, nunca tentou tirar tudo o que ele tinha. Você simplesmente manteve a cabeça erguida e seguiu em frente. Naomi sorriu. Minha mãe sempre disse que a dignidade é a melhor vingança, mas tenho que admitir, aparecer em seu casamento com você pode não ser a atitude mais digna. Às vezes, a dignidade precisa de um pouco de ajuda, riu Adriano. Além disso, não estamos fazendo nada de errado. Somos apenas duas pessoas que gostam da companhia uma da outra, participando de um casamento para o qual fomos convidados. Conforme o dia do casamento se aproximava, Naomi se viu pensando menos em se vingar de Jonathan e mais em seus sentimentos crescentes por Adriano. Ele era tudo o que Jonathan costumava ser antes que o sucesso o mudasse: gentil, apoiador e genuíno. E ele era tudo o que Jonathan nunca foi: seguro o suficiente em si mesmo para celebrar suas forças em vez de se sentir ameaçado por elas. Na noite anterior ao casamento, Adriano foi ao apartamento de Naomi com o delivery do seu restaurante chinês favorito. Você tem certeza de que quer fazer isso amanhã? Ele perguntou enquanto estavam sentados em seu sofá. Não precisamos ir se você não quiser. Naomi alcançou sua mão. Eu preciso ir, não apenas para mostrar a Jonathan que ele não me quebrou, mas para finalmente fechar esse capítulo da minha vida. E estou feliz que você estará lá comigo. Adriano apertou sua mão. Não há outro lugar onde eu preferiria estar. Quando Naomi foi para a cama naquela noite, ela olhou para o convite de casamento pela última vez. O dia seguinte seria sobre mais do que vingança. Seria sobre mostrar a Jonathan e a si mesma que, às vezes, as melhores coisas da vida acontecem depois do que consideramos nossos piores momentos. Às vezes, quando uma porta se fecha, outra se abre para algo ainda melhor do que poderíamos imaginar. E no dia seguinte, ela entraria naquele casamento não como a ex-esposa de Jonathan Albuquerque, mas como Naomi Pereira, uma mulher forte e bem-sucedida que havia encontrado alguém que realmente apreciava seu valor. A vingança perfeita não era machucar Jonathan. Era mostrar a ele exatamente o que ele havia perdido e o quanto ela estava melhor sem ele. A manhã do casamento chegou com um tempo perfeito, quase como se a própria natureza estivesse conspirando para tornar o grande dia de Jonathan Albuquerque impecável. Mas do outro lado da cidade, no apartamento de luxo em Ipanema, Rio de Janeiro de Chloe Silva, as coisas estavam longe de perfeitas. Eu não entendo por que você está tão preocupado com sua ex-esposa vindo, disse Chloe, assistindo seu futuro marido andando de um lado para o outro. Ela estava sentada em seu toalete, tendo seu cabelo e maquiagem feitos por uma equipe de estilistas. Você é quem a convidou. Jonathan afrouxou sua gravata borboleta, já se sentindo sufocado. Eu só ouvi dizer que ela está trazendo Adriano Santos como seu acompanhante. Adriano Santos? Os olhos de Chloe se arregalaram. Seu maior concorrente? Aquele que está tentando comprar sua empresa? Esse mesmo, resmungou Jonathan, tirando seu telefone para verificar as cotações de ações novamente. Elas vinham caindo desde que os boatos sobre a última jogada de negócios de Adriano começaram a circular. Ela está fazendo isso de propósito. Ela sabe exatamente o que está fazendo. Enquanto isso, no apartamento de Naomi, uma cena muito diferente estava se desenrolando. Ela estava parada na frente de seu espelho de corpo inteiro, alisando seu vestido. Um deslumbrante vestido azul marinho de estilista que abraçava suas curvas perfeitamente. Você está absolutamente deslumbrante, disse Maria, ajudando sua irmã com suas joias.
Jonathan vai se comer de raiva quando te ver. Não é por isso que estou fazendo isso, respondeu Naomi, embora não pudesse deixar de sorrir. O vestido era um presente de Adriano, que havia insistido em levá-la às compras nas lojas de luxo no shopping Cidade Jardim, São Paulo. Ah, realmente? Maria ergueu uma sobrancelha. Então por que você está fazendo isso? Naomi fez uma pausa pensando nas últimas semanas com Adriano, porque pela primeira vez desde meu divórcio, eu me sinto eu mesma novamente. Adriano, ele me vê, a verdadeira eu, não apenas como esposa ou ex-esposa de alguém, mas como minha própria pessoa. A campainha tocou e Maria foi atender. Era Adriano, bonito em um smoking perfeitamente ajustado. Quando ele viu Naomi, seu rosto se iluminou com admiração genuína. Você está deslumbrante, ele disse, aproximando-se para beijar sua bochecha. Absolutamente deslumbrante. Você também não está nada mal, respondeu Naomi, sentindo borboletas no estômago que não tinham nada a ver com o casamento iminente. Antes de irmos, disse Adriano, tirando uma pequena caixa, tenho algo para você. Dentro havia um belo colar de safira que combinava perfeitamente com seu vestido. Adriano, isso é demais, protestou Naomi. Nada é demais para você, ele disse, ajudando-a a colocá-lo. Além disso, toda rainha precisa de suas joias da coroa. Maria assistiu à interação com um sorriso cúmplice. Vocês dois precisam ir. Vocês não querem se atrasar para o evento social da temporada. Enquanto eles seguiam para a igreja no carro de luxo de Adriano, Naomi percebeu que ele parecia preocupado. Está tudo bem? Ela perguntou. Adriano respirou fundo. Há algo que preciso te contar antes de chegarmos lá. Algo sobre a empresa de Jonathan. O que há com ela? Eu tenho investigado as finanças dele. A empresa não está tão bem quanto ele quer que todos acreditem. Ele tem falsificado os livros, movendo dinheiro para esconder as perdas. É por isso que ele está apressando esse casamento com Chloe. O dinheiro da família dela poderia salvá-lo. Naomi recuou atordoada. Como você sabe disso? Porque ele tentou me vender uma participação em sua empresa no mês passado. Os números não batiam, então mandei minha equipe investigar. Descobrimos irregularidades que remontam a meses. Adriano se virou para olhar para ela. Não te contei antes porque não tinha certeza de como você se sentiria sobre isso. Chloe sabe? Perguntou Naomi. Eu duvido. E tenho certeza de que sua família não fez sua devida diligência. Eles estão muito impressionados com o charme e a reputação de Jonathan. Naomi sentiu uma mistura de emoções. Raiva pela decepção de Jonathan, preocupação com Chloe, apesar de tudo, e gratidão pela honestidade de Adriano. O que você vai fazer? Isso depende, disse Adriano cuidadosamente. A CVM já está investigando. É apenas uma questão de tempo até que tudo saia. Mas se você quiser que eu fique quieto hoje, eu ficarei. Este é o seu momento, não o meu. Naomi alcançou sua mão. Sem mais segredos. Foi isso que destruiu meu casamento com Jonathan. Todas as suas mentiras e decepções. Se você sabe de algo, eu também quero saber. Adriano apertou sua mão. Essa é uma das coisas que eu amo em você. Sua integridade. A palavra amor pairou no ar entre eles. Nenhum deles a reconhecendo diretamente, mas ambos sentindo seu peso. Antes que pudessem discutir mais a fundo, o carro parou na igreja. Os fotógrafos alinharam a entrada, tirando fotos dos convidados que chegavam. Quando Adriano ajudou Naomi a sair do carro, as câmeras ficaram frenéticas. Eles fizeram uma bela figura. Adriano Santos, o empresário bilionário, com a ex-esposa de Jonathan Albuquerque em seu braço. Dentro da igreja, eles podiam sentir todos os olhos sobre eles. Sussurros os seguiram, enquanto eles seguiam para seus lugares. Naomi manteve a cabeça erguida, canalizando toda a dignidade e graça que possuía. Da frente da igreja, Jonathan assistiu à entrada deles, seu rosto ficando mais escuro a cada segundo. Ao lado dele, seu padrinho sussurrou algo, mas Jonathan não estava ouvindo. Tudo o que ele conseguia ver era Naomi, mais bonita do que nunca, com seu pior inimigo ao lado dela. Na suíte nupcial, Chloe estava recebendo seus últimos retoques quando seu pai entrou correndo, acenando com seu telefone. Você viu isso? Ele exigiu, mostrando a ela um alerta de notícias. As ações da Tech Brasil estão em queda livre. Há rumores de uma investigação da CVM. Chloe olhou para o telefone, depois para seu reflexo no espelho.
Ela pensou no comportamento estranho de Jonathan ultimamente, sua insistência em apressar o casamento, sua obsessão com sua ex-esposa. Pela primeira vez, ela se perguntou se realmente conhecia o homem com quem estava prestes a se casar. De volta à igreja principal, Adriano se aproximou de Naomi. Você está pronta para isso? Naomi olhou para a multidão, para a expressão furiosa de Jonathan, para o caos que estava prestes a se desenrolar. Sabe o quê? Eu realmente estou. A marcha nupcial começou a tocar, mas isso era apenas o começo. Quando as portas se abriram para a entrada da noiva, ninguém na igreja poderia ter previsto como aquele dia terminaria. Menos ainda, Jonathan Albuquerque, que estava prestes a aprender que o karma às vezes chega vestindo um vestido azul e carregando muitos documentos financeiros incriminadores. A marcha nupcial tocou pelos alto-falantes da igreja, mas Chloe Silva não se moveu da suíte nupcial. Ela estava sentada em seu vestido de noiva de estilista, olhando para seu telefone, enquanto mais alertas de notícias chegavam sobre a Tech Brasil. Papai, o que eu devo fazer? Ela perguntou a seu pai, que estava andando pela sala, fazendo ligações frenéticas para seus assessores financeiros. Fique aqui, disse o Sr. Bennett com firmeza. Vou conversar com seu futuro marido. Na igreja principal, os convidados estavam ficando inquietos. A música já havia tocado 2 vezes e não havia sinal da noiva. Jonathan continuou verificando seu telefone, seu rosto ficando mais pálido a cada minuto. Os sussurros entre os convidados ficaram mais altos. Algo está errado, sussurrou Adriano para Naomi. Olha para a cara do Jonathan. Naomi observou seu ex-marido cuidadosamente. Ela conhecia aquele olhar. Era a mesma expressão que ele tinha quando seu casamento começou a desmoronar. O olhar de um homem cujo mundo cuidadosamente construído estava se desintegrando. De repente, o Sr. Bennett invadiu o corredor, indo direto para Jonathan. Você, serpente mentirosa! Ele gritou, sem se importar com as centenas de convidados observando. Você ia usar o fundo fiduciário da minha filha para salvar sua empresa falida. A igreja explodiu em suspiros e murmúrios. Os telefones saíram quando as pessoas começaram a gravar a cena. Jonathan tentou acalmar o senhor. Bennett, mas era tarde demais. Você realmente pensou que não descobriríamos? Continuou o Sr. Bennett. A investigação da CVM, os livros falsificados, os milhões em dívidas ocultas. Jonathan agarrou o braço do Sr. Bennett. Vamos discutir isso em particular. Não há nada para discutir. O Sr. Bennett puxou seu braço. O casamento acabou, e meus advogados entrarão em contato sobre o dinheiro que você já pegou emprestado de nós. Como se por encanto, Chloe apareceu na parte de trás da igreja, ainda em seu vestido de noiva, mas com lágrimas escorrendo pelo rosto. Como você pôde? Ela gritou para Jonathan. Alguma coisa era real, ou eu era apenas uma solução conveniente para seus problemas financeiros? Os fotógrafos que estavam esperando do lado de fora agora estavam entrando na igreja, as câmeras piscando. Jonathan olhou em volta desesperadamente, tentando encontrar uma maneira de salvar a situação. Foi então que seus olhos pousaram em Naomi e Adriano. Vocês, ele apontou para eles. Isso foi obra de vocês. Vocês planejaram isso. Adriano se levantou calmamente. Na verdade, Jonathan, você fez isso sozinho. A CVM está observando você há meses. Os eventos de hoje apenas aceleraram um pouco o cronograma. E você? Jonathan se virou para Naomi. Aparecendo aqui com ele? Isso tudo fazia parte do seu plano de vingança? Naomi se levantou graciosamente de seu assento. Eu vim aqui porque você me convidou, Jonathan. Você queria me mostrar o quanto você estava bem sem mim. Como você havia trocado por alguém mais jovem, alguém que você achava que era mais adequado à sua imagem. Mas a verdade é que você não mudou nada. Você ainda é o mesmo homem egoísta e inseguro que jogou fora nosso casamento, porque não conseguia lidar com ter uma mulher forte ao seu lado. A igreja estava em silêncio agora, todos pendurados em cada palavra. Até os fotógrafos pararam de clicar em suas câmeras. Eu te apoiei quando você não tinha nada, continuou Naomi. Eu acreditei em você quando ninguém mais acreditava. E como você me recompensou? Trocando-me como se eu fosse um modelo do ano passado, no minuto em que você pensou que havia ficado rico. Agora, Jonathan, todas as suas mentiras finalmente estão o alcançando. Chloe caminhou pelo corredor, mas em vez de ir até Jonathan, parou ao lado de Naomi.
Eu deveria ter escutado quando as pessoas me contaram como você tratou sua primeira esposa, disse ela a Jonathan. Eu achei que elas estavam apenas com inveja da nossa felicidade. Mas elas estavam certas sobre você o tempo todo. O rosto de Jonathan ficou vermelho de raiva. Isso é ridículo. Adriano Santos armou tudo isso. Ele está tentando me destruir há anos. Ninguém precisou te destruir, Jonathan, disse Adriano calmamente. Você fez isso sozinho. Eu apenas me certifiquei de que a verdade viesse à tona antes que você pudesse arrastar outra mulher inocente junto com você. Como que para enfatizar as palavras de Adriano, vários homens de terno escuro entraram na igreja mostrando seus distintivos. Jonathan Albuquerque, um deles exclamou, "Sou o agente Ribeiro da CVM. Precisamos lhe fazer algumas perguntas sobre os registros financeiros da Tec Brasil." O caos que se seguiu foi como algo saído de um filme. Jonathan tentou fugir, mas foi impedido pela segurança. Os convidados estavam se atrapalhando para tirar seus celulares e gravar tudo. Repórteres empurravam microfones nos rostos de todos. No meio de tudo isso, Adriano se virou para Naomi. "Acho que deveríamos sair daqui." "Boa ideia", concordou ela, tomando o braço dele. Enquanto saíam juntos da igreja, eles podiam ouvir os gritos furiosos de Jonathan atrás deles, exigindo falar com seu advogado. Lá fora, o sol da tarde brilhava e uma brisa quente agitava as flores decorativas que haviam sido preparadas para o casamento que nunca aconteceu. "Bem", disse Adriano quando chegaram ao seu carro, "não foi exatamente como eu planejei te dizer isso, mas eu te amo, Naomi Pereira." Naomi olhou para ele, um sorriso lento se espalhando por seu rosto. "Sabe o quê? Eu também te amo. Mesmo que eu tenha acabado de ajudar a arruinar o casamento do seu ex-marido, principalmente por causa disso." Ela riu. Depois ficou séria. "Você fez a coisa certa, expondo sua fraude antes que ele pudesse machucar mais pessoas. Essa é uma das coisas que eu amo em você, sua integridade." Adriano a puxou para perto. "Que tal irmos embora? Conheço um restaurante italiano em Búzios. Muito reservado, muito romântico." "Perfeito", disse Naomi. "Mas primeiro, tem algo que preciso fazer." Ela foi até onde Chloe estava parada com seu pai, parecendo perdida e envergonhada. "Eu sei que não é assim que você imaginou o seu dia de casamento", disse Naomi gentilmente. "Mas confie em mim. Descobrir a verdade agora é melhor do que descobrir anos depois que ele tiver tirado tudo de você. Você merece algo melhor do que Jonathan Albuquerque." Chloe enxugou uma lágrima. "Obrigada por tudo." Quando Naomi voltou para o carro de Adriano, ela se sentiu mais leve do que em anos. Às vezes a melhor vingança não é se vingar, é garantir que a justiça seja feita e então seguir em frente para algo melhor. E enquanto Adriano segurava a porta do carro para ela, Naomi sabia que era exatamente isso que ela havia encontrado. Algo muito, muito melhor do que vingança. Na manhã seguinte ao desastre do casamento, Naomi acordou com o telefone vibrando sem parar. A notícia da prisão de Jonathan havia chegado às manchetes em todos os lugares. Milionário da tecnologia preso em seu próprio casamento. CEO da Tec Brasil enfrenta acusações de fraude. Casamento de bilionário vira investigação federal. "Desliga", resmungou Adriano, estendendo a mão para pegar o telefone dela. Eles estavam em sua casa de praia, em Búzios, para onde haviam escapado depois de deixar o caos na igreja. "Não posso", disse Naomi, sentando-se na cama. "Maria ligou 12 vezes. E olha só, a mãe de Jonathan está dando entrevistas, me culpando por tudo." Adriano se apoiou no cotovelo. "Margarida Albuquerque nunca gostou de você. Provavelmente porque você foi a única que a enfrentou. Ela está dizendo que eu organizei tudo com você para destruir Jonathan." Naomi mostrou a ele o artigo. "Que eu sou uma ex-esposa amargurada que não conseguia suportar vê-lo feliz. Nós dois sabemos que isso não é verdade", disse Adriano, tomando sua mão. "A CVM estava investigando Jonathan há meses. Tudo o que fizemos foi garantir que a verdade viesse à tona antes que ele pudesse envolver Chloe e sua família em sua confusão." Naquele instante, o telefone de Naomi tocou novamente. Desta vez era seu advogado, Davi Costa. "Naomi", disse Davi quando ela atendeu, "precisamos conversar. Os advogados de Jonathan estão ameaçando processar você e Adriano por espionagem corporativa e difamação."
Eles alegam que você usou informações privilegiadas do seu casamento para ajudar Adriano a sabotar a Tech Brasil. Isso é ridículo, exclamou Naomi. Eu não tenho nada a ver com aquela empresa desde o divórcio. Eu sei, mas eles estão desesperados. Jonathan está enfrentando acusações sérias e eles estão procurando alguém para culpar. Eles também estão tentando congelar as recentes tentativas de aquisição de Adriano, alegando que tudo fazia parte de uma conspiração. Depois de desligar, Naomi se virou para Adriano com preocupação nos olhos. Isso está ficando feio. Talvez devêssemos ter esperado para expô-lo. Adriano negou com a cabeça. Não. Ele estava prestes a cometer uma fraude em uma escala ainda maior, usando o dinheiro da família de Chloe para encobrir seus crimes. Fizemos a coisa certa. Eles foram interrompidos por uma batida na porta. Era a assistente de Adriano, parecendo preocupada. Senhor Santos, senhorita Pereira, sinto muito em perturbá-los, mas vocês precisam ver isso. Ela entregou a eles um tablet com um noticiário ao vivo. Na tela, Margarida Albuquerque estava dando uma coletiva de imprensa em frente à mansão da família. Meu filho é vítima de uma ex-esposa vingativa e de seu novo amante, ela estava dizendo. Naomi Pereira nunca superou Jonathan escolher alguém mais jovem e mais adequado. Ela seduziu Adriano Santos, o maior concorrente de Jonathan, e juntos eles orquestraram essa caça às bruxas para destruir a reputação do meu filho e sua empresa. Essa bruxa, resmungou Naomi, mas Adriano já estava ao telefone com sua equipe de relações públicas. Marque uma coletiva de imprensa para esta tarde, ele ordenou, e ligue para nossos advogados. É hora de mostrar aos Albuquerque o que são provas reais. Mais tarde naquele dia, no escritório de Adriano em São Paulo, Naomi sentou-se com uma equipe de advogados revisando documentos. Olha só isso, disse um deles apontando para uma planilha. Jonathan começou a movimentar dinheiro logo após o seu divórcio. Ele estava usando o dinheiro da sua pensão para cobrir perdas. O que significa, acrescentou Adriano, que ele estava cometendo fraude mesmo naquela época. Naomi, você já assinou algum documento financeiro durante o seu casamento? Naomi pensou. Ele sempre cuidou do lado comercial, mas sim, às vezes ele me fazia assinar coisas. Ele dizia que eram apenas formalidades, papéis corporativos. Os advogados trocaram olhares. Precisamos obter cópias de tudo o que você assinou. Se Jonathan usou sua assinatura sem a devida divulgação, essa é outra acusação federal. Enquanto se preparavam para a coletiva de imprensa, Adriano puxou Naomi para o lado. Você tem certeza de que quer fazer isso? Assim que divulgarmos tudo publicamente, não há volta. O circo midiático vai piorar ainda mais. Naomi arrumou a gravata dele, um gesto que pareceu surpreendentemente natural. Passei anos deixando Jonathan me fazer sentir pequena, como se eu não fosse boa o suficiente. Acabou a minha época de me esconder. A coletiva de imprensa foi realizada no grande salão de baile da sede corporativa de Adriano. Repórteres encheram todas as cadeiras, câmeras piscando, enquanto Naomi e Adriano subiam ao palco juntos. Senhoras e senhores, começou Adriano, estamos aqui para abordar as alegações feitas pela família Albuquerque. Mas em vez de lidar com acusações e apelos emocionais, vamos lidar com fatos. Ele passou a apresentar um cronograma detalhado da fraude financeira de Jonathan, completo com documentação. Quando ele terminou, Naomi se aproximou do microfone. Fui casada com Jonathan Albuquerque por 15 anos, disse ela, sua voz forte e clara. Durante esse tempo, eu o vi construir sua empresa do zero. Eu o apoiei, acreditei nele e sim, eu assinei os documentos que ele me pediu para assinar. O que eu não sabia era que ele estava usando minha confiança para cometer fraude. A sala ficou em silêncio enquanto ela continuava. Eu não estou aqui buscando vingança. Estou aqui porque a verdade importa. Porque outras pessoas, como Chloe Silva e sua família, merecem saber que tipo de homem Jonathan realmente é. Após a coletiva de imprensa, enquanto saíam por uma entrada lateral, eles encontraram um visitante inesperado, Chloe. Eu vi sua coletiva de imprensa, disse ela, parecendo cansada, mas determinada. Quero ajudar. Meu pai encontrou alguns documentos estranhos quando estava investigando as finanças de Jonathan. Documentos que provam que ele estava planejando usar meu fundo fiduciário para cobrir suas perdas. Os advogados de Adriano rapidamente conduziram Chloe a uma sala de conferências privada, enquanto Naomi e Adriano subiram para o escritório dele. Você foi incrível lá embaixo,
disse Adriano, servindo a eles uma bebida. Como você está se sentindo? Naomi pegou o copo, contemplando a pergunta. Honestamente, me sinto livre. Pela primeira vez desde o meu divórcio, me sinto completamente livre da influência de Jonathan. Bom, disse Adriano, sentando-se ao lado dela no sofá do escritório. Porque eu estava pensando no nosso futuro. No nosso futuro? Sim. Como você se sentiria em abrir sua própria empresa de consultoria? Eu sei que tem sido um sonho seu, e tenho algumas conexões que adorariam trabalhar com você. Naomi olhou para ele com suspeita. Você está tentando me manter longe do escândalo? Adriano riu. Não, estou tentando apoiar seus sonhos, do jeito que Jonathan nunca fez. Você é brilhante, Naomi. É hora do mundo ver isso. Antes que ela pudesse responder, a assistente de Adriano irrompeu. Ligue a televisão, disse ela com urgência. Jonathan Albuquerque acabou de convocar uma coletiva de imprensa de emergência. Eles ligaram a televisão do escritório a tempo de ver Jonathan, parecendo desgrenhado e furioso, aproximando-se de um pódio do lado de fora do tribunal. Isso não acabou, ele estava dizendo, olhando diretamente para as câmeras. Naomi e Adriano, vocês acham que venceram? Vocês não têm ideia do que está por vir. Naomi sentiu a mão de Adriano se fechar sobre a dela. Deixe-o ameaçar à vontade, disse ele suavemente. Nós temos a verdade do nosso lado. Enquanto assistiam Jonathan continuar seu discurso na TV, Naomi percebeu algo. Ela não tinha mais medo. As ameaças de Jonathan, as acusações de sua mãe, o circo midiático, nada disso importava. Ela havia encontrado sua força, sua voz e, mais surpreendentemente, o amor verdadeiro quando menos esperava. O caminho a seguir poderia ser difícil, mas pela primeira vez em anos, ela estava animada com o futuro. E enquanto olhava para Adriano, ela sabia que não estaria caminhando sozinha por esse caminho. Uma semana após a ameaçadora coletiva de imprensa de Jonathan, Naomi sentou-se em seu novo escritório, cercada por caixas de mudança. Adriano a ajudou a alugar um belo escritório de canto em um dos edifícios mais prestigiados de São Paulo para sua empresa de consultoria. A vista do Parque Ibirapuera se estendia diante dela, mas ela não conseguia apreciá-la. Seus olhos estavam fixos na tela do computador, lendo um e-mail que a deixou com o sangue gelado. Ele está tentando pegar minha casa, disse ela ao telefone, falando com sua irmã Maria. A casa que eu ganhei na partilha de bens. Os advogados de Jonathan estão alegando que, como ele usou dinheiro fraudulento na nossa partilha de bens, tudo precisa ser revisto. Ele pode fazer isso? Perguntou Maria. Eu não sei, mas não é só isso. Naomi clicou em mais e-mails. Ele está contatando todos os meus clientes em potencial, dizendo que eu estava envolvida no esquema fraudulento dele. Ele está tentando destruir meu negócio antes mesmo dele começar. Houve uma batida na porta do escritório. Era Adriano, parecendo preocupado. Eu acabei de saber, disse ele. Naomi fez um gesto para que ele entrasse enquanto terminava sua ligação com Maria. Quão ruim está? Ele perguntou, sentando-se em frente à sua mesa. Ruim, admitiu Naomi. Ele está tentando pegar tudo, Adriano. A casa, minha reputação, meus futuros clientes. Ele está até mesmo indo atrás do dinheiro que eu ganhei antes de nos casarmos, alegando que tudo estava misturado em nossas contas conjuntas. O rosto de Adriano endureceu. Isso acaba agora. Ele tirou o telefone e discou um número. Me ligue Raimundo Costa, da Divisão de Crimes Financeiros da Polícia Federal. Diga a ele que é sobre Jonathan Albuquerque. Naomi olhou para ele interrogativamente. Adriano cobriu o bocal do telefone. Lembra daqueles documentos que Chloe nos trouxe? Eles levaram a algo maior, muito maior. Uma hora depois, eles estavam sentados em um prédio federal diante do agente Raimundo Costa da Polícia Federal. O agente espalhou uma série de documentos em sua mesa. O Sr. Albuquerque não estava apenas manipulando os livros da empresa dele, explicou o agente Costa. Ele estava envolvido em uma conspiração maior. Várias empresas de tecnologia, todas manipulando seus números, todas se cobrindo umas às outras. Quando uma precisava de um impulso, as outras faziam investimentos falsos ou criavam contratos fantasmas. E Jonathan fazia parte disso? Perguntou Naomi. Ele não era apenas parte disso. De acordo com os documentos da senhorita Silva, ele estava organizando. O casamento com Chloe não era apenas para conseguir o fundo fiduciário dela. A empresa do pai dela seria o próximo alvo deles.
Quando saíram do escritório da Polícia Federal, Naomi se sentiu sobrecarregada. Fui casada com ele por 15 anos, disse ela baixinho. Como eu não vi nada disso? Adriano a levou para um banco de praça próximo, porque ele trabalhou duro para te manter na escuridão, assim como fez com todos os outros. Talvez a mãe dele estivesse certa, talvez eu tenha sido ingênua. Não, disse Adriano com firmeza. Você foi leal e confiante. É ele quem traiu essa confiança. Ele pegou sua mão. E agora ele vai pagar por isso. De volta ao escritório de Naomi, eles encontraram uma visitante inesperada esperando. Margarida Albuquerque. Bem, disse a mãe de Jonathan olhando ao redor do escritório chique, vejo que você caiu de pé. Diga-me quanto tempo você planejou isso com Adriano? Foi antes ou depois de você destruir a vida do meu filho? Naomi manteve sua posição. Margarida, só vou dizer isso uma vez. Seu filho destruiu a própria vida. Ele cometeu fraude, traiu todos que confiavam nele, e agora está tentando culpar todos os outros por seus crimes. Você nunca mereceu ele, cuspiu Margarida. Você nunca foi boa o suficiente para nossa família. Você está certa, respondeu Naomi calmamente. Eu merecia algo melhor. Agora, por favor, vá embora antes que eu chame a segurança. Depois que Margarida saiu furiosa, Adriano puxou Naomi para seus braços. Você está bem? Na verdade, estou, disse Naomi, surpreendendo a si mesma. Sabe o que eu percebi? Ela não pode mais me machucar, nenhum deles pode. Naquele instante, a assistente de Naomi entrou correndo. Senhorita Pereira, você precisa ver isso. Está em todas as notícias. Eles ligaram a televisão do escritório para ver Jonathan sendo levado de sua empresa em algemas. A manchete rolava na parte inferior da tela. CEO de tecnologia Jonathan Albuquerque preso em conspiração financeira maciça. A Polícia Federal agiu rápido, comentou Adriano. Senhor Albuquerque, os repórteres gritavam. Você tem algum comentário sobre as alegações? Jonathan olhou diretamente para as câmeras. Isso é uma caça às bruxas. Minha ex-esposa e Adriano Santos orquestraram tudo isso. São eles que deveriam ser investigados. Mas seus protestos foram abafados por mais notícias de última hora. Outros CEOs estavam sendo presos pela cidade. Toda a conspiração estava se desfazendo. O telefone de Naomi começou a tocar. Era Chloe. Eu acabei de ver as notícias, disse Chloe. O agente da Polícia Federal me disse que a declaração do meu pai sobre os planos de Jonathan para nossa empresa ajudou a quebrar o caso. Eu queria te agradecer, Naomi. Você salvou minha família de ser arrastada para essa confusão. Depois de desligar, Naomi se virou para Adriano. Realmente acabou? O caso criminal está apenas começando, disse Adriano. Mas as tentativas dele de te machucar? Sim, essas acabaram. Seus advogados têm problemas maiores agora do que tentar pegar sua casa ou manchar sua reputação. Naomi foi até a janela, olhando para a cidade. Sabe o que é estranho? Uma parte de mim sente pena dele. Adriano veio por trás dela, envolvendo seus braços em sua cintura. Isso é porque você tem um bom coração. É uma das muitas razões pelas quais eu te amo. Mesmo com todo esse drama, principalmente com todo esse drama, ele a virou para encará-lo. Por isso quero te perguntar algo. Venha morar comigo. Naomi pareceu surpresa. O quê? Eu sei que é rápido, mas a vida é curta. E depois de tudo o que aconteceu, sei uma coisa com certeza. Não quero perder mais tempo. Eu te amo, Naomi Pereira. Venha morar comigo. Antes que ela pudesse responder, sua assistente interrompeu novamente. Senhorita Pereira, a Polícia Federal está ao telefone. Eles precisam que você vá até o escritório deles. Eles encontraram algo nos arquivos pessoais de Jonathan que acham que você deveria ver. Naomi e Adriano trocaram olhares. Quando eles pensaram que havia acabado, parecia haver mais surpresas reservadas. Seja o que for, disse Adriano, vamos encarar juntos. Naomi apertou a mão dele, sabendo que ele estava certo. As últimas semanas a haviam ensinado que às vezes os piores momentos da vida podem levar aos melhores. E seja o que Jonathan tivesse escondido naqueles arquivos, ela era forte o suficiente para lidar com isso. As 10 se dirigiam para a delegacia da Polícia Federal. Naomi pensou na pergunta de Adriano. Talvez ele estivesse certo. Talvez fosse hora de parar de deixar o passado assegurar e começar a abraçar seu futuro. Um futuro que, apesar de todo o drama e o caos, parecia mais brilhante do que nunca. A delegacia da Polícia Federal fervilhava de atividade,
quando Naomi e Adriano chegaram. O agente Raimundo Costa os conduziu a uma sala de conferências onde caixas de arquivos estavam espalhadas sobre uma grande mesa. Senhora Pereira, disse o agente Raimundo Costa, pegando uma pasta em particular. O que pode me dizer sobre o projeto Fênix? Naomi franziu a testa. Nunca ouvi falar dele. Sério? O agente abriu a pasta. Porque, de acordo com esses documentos, você estava listada como consultora principal neste projeto durante seu casamento com Jonathan Albuquerque. Naomi inclinou-se para olhar os papéis. Lá estava sua assinatura, nítida em vários documentos que ela nunca tinha visto antes. Isso é impossível, disse ela, a voz tremendo. Eu nunca assinei esses. Adriano pegou um dos documentos, estudando-o atentamente. Isso é falsificado, olhe a data. Naomi estava na Europa comigo em uma conferência de tecnologia naquela semana. Ela não poderia ter assinado isso em São Paulo. O agente Raimundo Costa acenou com a cabeça, fazendo anotações. É o que suspeitávamos. O Sr. Albuquerque parece ter falsificado sua assinatura em documentos por anos, Senhora Pereira. Ele usou suas credenciais e reputação para legitimar vários projetos fraudulentos. Mas por quê? Perguntou Naomi. Por que continuar usando meu nome depois do divórcio? Porque você tinha algo que ele não tinha, percebeu Adriano. Uma reputação impecável na indústria de tecnologia. As pessoas confiavam em você. Naquele instante, outro agente entrou correndo com um laptop. Senhor, precisa ver isso. Acabamos de decodificar os e-mails privados de Albuquerque. Na tela, eles viram e-mails entre Jonathan e vários membros do conselho, datados de antes do divórcio. Uma mensagem em particular chamou a atenção de Naomi. N. Está ficando suspeita sobre as contas no exterior. Hora de implementar o plano B. Lembre-se, ela precisa ser quem pedir o divórcio. Dessa forma, ninguém olhará muito de perto os livros durante o acordo. Naomi sentiu como se não pudesse respirar. Ele planejou tudo. Tudo. Os casos, a humilhação pública. Ele queria que eu o deixasse. Adriano passou o braço pelos ombros dela. Porque se você pedisse o divórcio, você queria acabar logo com isso. Você não queria uma batalha longa e pública. Que é exatamente o que aconteceu, disse Naomi em voz baixa. Eu só queria me afastar dele. Eu nem lutei pela minha parte justa da empresa. O agente Raimundo Costa fechou o laptop. Senhora Pereira, vou ser honesto com você. Esses documentos mostram que o Sr. Albuquerque tem usado sua identidade para cometer fraude por anos. A boa notícia é que podemos provar que essas assinaturas são falsificadas. A má notícia é que precisamos que você testemunhe contra ele. Testemunhar. Naomi olhou para Adriano. Você não precisa decidir agora, disse o agente Raimundo Costa. Mas se você testemunhar, isso ajudará a garantir que ele não possa machucar mais ninguém. Ao deixarem a delegacia da Polícia Federal, Naomi estava incomumente quieta. Adriano a levou ao restaurante favorito deles, um pequeno restaurante italiano onde poderiam conversar privadamente. No que você está pensando? Ele perguntou depois que eles se sentaram. Estou pensando em todas as vezes que duvidei de mim mesma, respondeu Naomi. Todas as vezes que me perguntei se eu não era inteligente o suficiente, sofisticada o suficiente, boa o suficiente para ele. E agora eu descubro que tudo fazia parte do plano dele. Ele precisava te quebrar, disse Adriano, para te fazer duvidar de si mesma, para que você não questionasse o que ele estava fazendo. A conversa deles foi interrompida pelo telefone de Naomi tocando. Era Margarida Albuquerque. Eu sei o que você está fazendo, disse Margarida sem rodeios. A Polícia Federal acabou de me questionar sobre o projeto Fênix. Se você testemunhar contra meu filho, vou garantir que todos saibam sobre seu caso com Adriano. Que caso? Perguntou Naomi calmamente. Não se faça de inocente. Eu tenho fotos de vocês dois juntos de meses antes do casamento de Jonathan. Você quer dizer o evento beneficente, onde havia centenas de testemunhas e fotógrafos? Vá em frente, Margarida. Mostre a todos essas fotos. Tudo o que elas provarão é que Jonathan estava mentindo quando alegou que Adriano e eu conspiramos contra ele. Depois de desligar, Naomi olhou para Adriano com um pequeno sorriso. Sabe de uma coisa? Eu vou testemunhar. Você tem certeza? Sim. Por anos, Jonathan me fez sentir impotente. Ele usou meu nome, minha reputação, minha confiança. É hora de recuperar tudo. Adriano estendeu a mão pela mesa para pegar a dela.
Seja o que você decidir, estou com você. E sobre o que eu perguntei antes, sobre morarmos juntos, não há pressão. Eu sei que isso é muito para lidar agora. Na verdade, disse Naomi, eu também tenho pensado nisso. Sim, 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 eu vou morar com você. A vida é muito curta para deixar o medo nos segurar, certo? O momento deles foi interrompido por uma notícia de última hora na televisão do restaurante. O rosto de Jonathan encheu a tela enquanto repórteres anunciavam que ele estava sendo acusado de mais acusações de fraude e roubo de identidade. Em um desenvolvimento chocante, disse o repórter, fontes dizem que a ex-esposa de Albuquerque, Naomi Pereira, pode ter sido vítima involuntária de seus esquemas por anos. Albuquerque supostamente falsificou sua assinatura em numerosos documentos. Naomi voltou-se para Adriano. Sabe qual é a parte mais estranha? Um mês atrás isso me teria devastado, mas agora eu só sinto pena dele. Porque você está mais forte agora, disse Adriano. Você sabe quem você é e o que você vale. Naquele instante, o telefone de Naomi vibrou com uma mensagem de texto. Era de Chloe. Acabei de ver as notícias. Encontrei mais documentos no escritório do meu pai que podem ajudar. Podemos nos encontrar? Falando em valor, disse Adriano lendo a mensagem por cima do ombro dela. Você transformou as mulheres que Jonathan tentou usar umas contra as outras em aliadas. Isso é incrível. Quando eles saíram do restaurante, fotógrafos que estavam acampados do lado de fora começaram a tirar fotos e gritar perguntas. Senhora Pereira, você vai testemunhar contra seu ex-marido? Senhor Santos, os rumores são verdadeiros sobre uma fusão entre suas empresas? Naomi e Adriano passaram por eles, de mãos dadas, sem se dar ao trabalho de responder. Eles tinham coisas mais importantes para se concentrar, como o futuro deles juntos e garantir que Jonathan enfrentasse a justiça por tudo o que ele havia feito. De volta ao carro, Naomi olhou para as luzes da cidade piscando do lado de fora da janela. Sabe de uma coisa? Pela primeira vez em anos estou realmente animada com o futuro. Adriano sorriu. Mesmo com todo esse caos? Principalmente com todo esse caos, porque agora eu sei que posso lidar com qualquer coisa, contanto que eu tenha a pessoa certa ao meu lado. Enquanto eles dirigiam para casa, Naomi pensou em como sua vida havia mudado em poucas semanas. Ela havia passado de temer o casamento de seu ex-marido a encontrar um amor verdadeiro, de se sentir impotente a recuperar sua força. E de alguma forma, ela sabia que o melhor ainda estava por vir. O dia da mudança na casa de Naomi foi interrompido por uma ligação do escritório do promotor. O julgamento de Jonathan estava sendo antecipado. Em vez de 3 meses, eles agora tinham 3 semanas para se preparar. Eles estão pressionando por um julgamento rápido, Naomi disse a Adriano, enquanto eles embrulhavam caixas na sala de estar dela. O promotor acha que Jonathan pode tentar fugir do país. Ele está certo, disse Adriano, colocando uma caixa de livros. Acabei de ouvir de meus contatos na Suíça. Alguém tem tentado mover grandes quantias de dinheiro de contas ocultas lá. Naomi sentou-se em uma caixa embalada, sentindo-se sobrecarregada. Tenho que testemunhar em 3 semanas. Na frente de Jonathan, de sua mãe, da imprensa, de todos. Adriano ajoelhou-se na frente dela, pegando suas mãos nas dele. E você será brilhante, porque desta vez você está dizendo sua verdade. O momento deles foi interrompido por uma batida na porta. Era Chloe carregando uma pilha de arquivos. Encontrei mais, ela disse entrando. Meu pai guardou cópias de tudo. Olha isso. Ela espalhou os papéis na mesa de café de Naomi. Jonathan estava planejando usar a empresa da minha família para esconder suas atividades ilegais. Ele tinha tudo planejado, mesmo antes de me conhecer. Naomi olhou para os documentos. Essas datas, isso foi logo após nosso divórcio. Ele começou a planejar no momento em que você saiu, Chloe confirmou. Ele precisava de uma nova maneira de esconder sua fraude, e a empresa da minha família era perfeita. Dinheiro antigo, boa reputação, ninguém olharia muito de perto os livros. Adriano estudou os papéis. Isso é exatamente o que os promotores precisam. Isso mostra um padrão de fraude deliberada. Enquanto eles examinavam os documentos, Maria, a irmã de Naomi, chegou com o almoço para todos. Imaginei que vocês poderiam usar um descanso da embalagem, ela disse. Então notou seus rostos sérios. O que há de errado? O julgamento foi antecipado, Naomi explicou. 3 semanas. Maria colocou as sacolas de comida. Então é melhor garantir que você esteja pronta.
Ninguém conhece Jonathan melhor do que você, irmã. Você consegue fazer isso. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora, Naomi e Adriano se sentaram entre as caixas semi-embaladas, compartilhando uma garrafa de vinho. Você tem certeza de que quer morar comigo agora? Perguntou Adriano. Com tudo o que está acontecendo? Nunca tive tanta certeza de nada, respondeu Naomi. Eu terminei de deixar Jonathan controlar minha vida. Morar com você, testemunhar contra ele, tudo isso faz parte de seguir em frente. As 3 semanas seguintes foram um turbilhão de preparação. Naomi se encontrou com promotores, revisou documentos e arrumou sua casa. Mas na noite anterior ao julgamento, ela não conseguiu dormir. Ela se viu no escritório de Adriano às 3 da manhã, olhando fotos antigas de seu casamento com Jonathan. Não consegue dormir? Perguntou Adriano, aparecendo na porta de pijama. Eu estava apenas pensando, disse Naomi, mostrando a ele uma foto de seu casamento com Jonathan. Olha como eu estava feliz, o quanto eu acreditei nele. Adriano sentou-se ao lado dela. Isso não é fraqueza, Naomi. Acreditar em alguém que você ama nunca está errado. É ele quem traiu essa confiança. E se eu desmoronar no depoimento amanhã? E se eu não conseguir enfrentá-lo? Então, você respirará fundo, lembrará quem você é agora e continuará. E eu estarei lá no tribunal te apoiando. Na manhã seguinte, o tribunal estava lotado de repórteres e espectadores. Naomi usava um tailleur azul simples, a cor da força, Adriano havia dito. Jonathan já estava lá quando ela chegou, sentado com seus advogados. Ele parecia diferente, mais magro, mais velho, sua confiança habitual substituída por energia nervosa. Quando ele a viu, tentou chamar sua atenção, mas Naomi olhou diretamente para a frente. Margarida Albuquerque também estava lá, sentada logo atrás de seu filho, olhando para Naomi. Mas desta vez, seu olhar não tinha poder. O promotor chamou Naomi para depor. Enquanto ela caminhava para a tribuna, ela podia sentir os olhos de todos sobre ela. Senhora Pereira, o promotor começou. Por favor, diga ao tribunal sobre o projeto Fênix. Naomi respirou fundo e olhou para Adriano, que lhe deu um aceno encorajador. O projeto Fênix era supostamente um empreendimento comercial legítimo. Ela começou, sua voz ficando mais forte a cada palavra. Mas eu nunca assinei esses documentos. Nunca aprovei essas transações. Jonathan falsificou minha assinatura, usou minha reputação para esconder suas atividades ilegais. E por que ele faria isso? Porque as pessoas confiavam em mim. No mundo da tecnologia, meu nome significava algo. Eu passei anos construindo relacionamentos honestos, enquanto Jonathan, ele estava usando esses relacionamentos para cometer fraude. O advogado de Jonathan se levantou. Objeção, especulação. Sustentada, disse o juiz. O promotor levantou um documento. Senhora Pereira, onde você estava em 15 de março de 2024? Eu estava em Paris, no Simpósio Europeu de Tecnologia. Há centenas de testemunhas, fotos e vídeos provando que eu estava lá. Ainda assim, este documento, datado de 15 de março de 2024, tem sua assinatura. Uma assinatura supostamente testemunhada por um tabelião em São Paulo. Isso está correto. Eu não poderia tê-lo assinado. Eu estava em outro continente. À medida que o interrogatório continuava, Naomi se sentiu mais forte a cada resposta. Ela detalhou como Jonathan havia manipulado o divórcio deles, usado seu nome sem seu conhecimento e planejado fazer o mesmo com a família de Chloe. Durante o contra-interrogatório, o advogado de Jonathan tentou sugerir que Naomi sabia da fraude o tempo todo, que ela só estava testemunhando agora por vingança. É verdade que você agora está em um relacionamento com Adriano Santos, o maior concorrente do Sr. Albuquerque? Sim, estou, disse Naomi firmemente. Mas conheci Adriano meses depois de descobrir a fraude de Jonathan. Meu testemunho hoje não é sobre vingança, é sobre a verdade. A verdade? O advogado zombou. Não é conveniente que você tenha descoberto toda essa fraude por volta da época em que o Sr. Albuquerque estava planejando se casar novamente? Naomi olhou diretamente para Jonathan pela primeira vez. Não. O que é conveniente é como meu ex-marido planejou nosso divórcio para esconder seus crimes. O que é conveniente é como ele escolheu a família de Chloe como suas próximas vítimas. A verdade não é conveniente, é necessária. De seu assento na galeria, Chloe acenou levemente com lágrimas nos olhos. Depois que Naomi desceu,
O promotor chamou sua próxima testemunha, uma perita em grafoscopia que poderia provar as falsificações. Mas Naomi mal ouviu. Ela sentou-se ao lado de Adriano, que apertou sua mão. Você fez isso, ele sussurrou. Não, ela respondeu suavemente. Nós fizemos. Todos nós. Você, Chloe, Maria, todos que me apoiaram e ajudaram a expor a verdade. Do lado de fora do tribunal naquela noite, repórteres o cercaram. Senhora Pereira, como se sente ao testemunhar contra seu ex-marido? Naomi fez uma pausa, então se virou para encarar as câmeras. Me sinto livre, livre de mentiras, de manipulação, de dúvidas. Às vezes a coisa mais difícil não é enfrentar seus inimigos, é se defender. Enquanto eles dirigiam para casa, para sua casa agora, Naomi sentiu um peso se levantar de seus ombros. Amanhã, Chloe testemunharia. Então os peritos contábeis. O julgamento continuaria, mas a parte de Naomi estava feita. O que você quer fazer hoje à noite? Perguntou Adriano. Naomi sorriu. Vamos desembalar algumas caixas, fazer nossa casa juntos, começar nosso futuro. Porque era disso que tudo se tratava, na verdade. Não vingança, não se vingar, mas encontrar a força para construir algo novo, algo real, algo verdadeiro. A segunda semana do julgamento trouxe revelações ainda mais chocantes. Chloe subiu ao estrado, seu testemunho ainda mais danoso do que o de Naomi. Jonathan não apenas visou o dinheiro da minha família, ela testemunhou, sua voz firme, apesar de seu óbvio nervosismo. Ele tinha toda uma rede de empresas falsas criadas para receber os fundos. Ele estava planejando nos levar à falência e culpar investimentos ruins. De seu assento ao lado de Adriano, Naomi observou o rosto de Jonathan ficar mais pálido a cada palavra. Seu terno caro não conseguia esconder quanto peso ele havia perdido na custódia, e seu sorriso arrogante habitual foi substituído por um olhar de medo desesperado. Margarida Albuquerque não estava no tribunal hoje. Ela havia sido pega tentando contatar um dos jurados e foi banida dos procedimentos. A imprensa estava tendo um dia de campo com essa história. Durante um intervalo no depoimento, Naomi verificou seu telefone e encontrou dúzias de mensagens. Notícias vazaram sobre um possível acordo para um filme baseado no escândalo. 3 editoras queriam que ela escrevesse um livro, mas a mensagem que chamou sua atenção foi de um de seus novos clientes de consultoria. Acabei de fechar o negócio, dizia a mensagem. Sua estratégia foi perfeita. Quando podemos discutir a próxima fase? Adriano notou o sorriso dela. Boas notícias? Meu primeiro grande sucesso de cliente, disse Naomi. Acontece que há muitas empresas que querem trabalhar com alguém conhecido por expor fraudes em vez de cometê-las. A conversa deles foi interrompida por uma comoção no corredor. O advogado principal de Jonathan estava saindo com uma maleta na mão. O que está acontecendo? Naomi perguntou a um dos promotores. O advogado de Albuquerque acabou de desistir, disse o promotor com um sorriso satisfeito. Aparentemente, Jonathan estava mentindo para sua própria equipe de defesa. Eles descobriram esta manhã e se retiraram do caso. Quando o tribunal foi retomado, Jonathan sentou-se sozinho na mesa da defesa, apenas com seu advogado júnior, que parecia completamente sobrecarregado. O promotor chamou sua principal testemunha, o ex-CFO de Jonathan, que concordou em testemunhar em troca de uma sentença mais leve. O Sr. Albuquerque não apenas falsificou a assinatura de sua ex-esposa, testemunhou o CFO. Ele tinha um sistema inteiro em funcionamento. Toda vez que precisávamos esconder transações ilegais, usávamos empresas de fachada registradas em nome da Sra. Pereira. Ela era nosso escudo involuntário. E por que a Sra. Pereira especificamente? Perguntou o promotor. Por causa de sua reputação. Ela era respeitada na indústria. Ninguém questionaria uma empresa associada a Naomi Pereira. Durante o contra-interrogatório, o advogado inexperiente de Jonathan mal fez perguntas. Ficou claro para todos que o caso estava desmoronando. Naquela noite, enquanto Naomi e Adriano estavam saindo do tribunal, eles encontraram um visitante surpresa esperando perto do carro deles. Tomás, o irmão mais novo de Jonathan. Podemos conversar? Ele perguntou a Naomi. Podemos conversar? Perguntou Tomás a Naomi. Aqui está algo que você precisa saber. Durante o jantar em um restaurante tranquilo, Tomás revelou ainda mais segredos de família.
Jonathan não estava apenas roubando a empresa dele, explicou Tomás. Ele também estava roubando nossa mãe. É por isso que ela tem se esforçado tanto para protegê-lo. Se ele cair, ela perde tudo. Mas Margarida sempre foi rica, disse Naomi confusa. Tomás balançou a cabeça. É tudo fumaça e espelhos. Jonathan a convenceu a investir tudo em seus esquemas anos atrás. A mansão, os carros, todo o estilo de vida dela, tudo é baseado em fraude. É por isso que ela te odeia tanto. Você não está apenas ameaçando Jonathan. Você está ameaçando o mundo inteiro dela. Ela me culpa por expor a verdade, em vez de culpar Jonathan por cometer os crimes, percebeu Naomi. Exatamente. Mas aqui está o que você não sabe. Encontrei provas de que Jonathan estava planejando traí-la também. Assim que ele se casasse com Chloe e tivesse o controle do dinheiro da família dela, ele ia cortar a mãe completamente. Adriano inclinou-se para a frente. Você tem provas disso? Tomás tirou um pendrive. Tudo está aqui. E-mails, transferências bancárias, todo o plano. Eu queria que você tivesse isso antes. Ele hesitou. Antes do quê? Perguntou Naomi. Mãe está planejando algo. Eu não sei o quê, mas ela está desesperada. E pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Como que sob encomenda, o telefone de Naomi vibrou com um alerta de notícias. Margarida Albuquerque havia convocado uma coletiva de imprensa para a manhã seguinte. Ela vai tentar te desacreditar publicamente, avisou Tomás. Ela tem reunido informações negativas sobre você e Adriano por semanas. Ela não se importa se as provas contra Jonathan são verdadeiras. Ela só quer destruir sua credibilidade antes que o júri chegue a um veredicto. Adriano segurou a mão de Naomi. Deixe-a tentar. Nós não temos nada a esconder. Talvez não, disse Tomás. Mas mãe é muito boa em fazer com que o nada pareça algo. Ela tem anos de prática ajudando Jonathan a esconder seus crimes. De volta ao apartamento deles, Naomi e Adriano revisaram os arquivos que Tomás lhes dera. Eles revelaram não apenas a traição de Jonathan à mãe, mas anos de manipulação e mentiras familiares. Olha isso, disse Adriano, apontando para um e-mail. Ele estava manipulando a própria mãe, fazendo-a pensar que estava perdendo a memória quando ela questionava para onde o dinheiro dela estava indo. Assim como ele fez comigo, disse Naomi baixinho, fazendo-me duvidar de mim mesma, do meu julgamento, do meu valor. A conversa deles foi interrompida por uma ligação de Chloe. Ligue à TV, ela disse urgentemente. Jonathan acabou de tentar fugir do país. Eles o pegaram no aeroporto com passaportes falsos e 2 milhões em dinheiro. O noticiário da madrugada mostrou imagens de Jonathan sendo levado de volta para a prisão algemado, seu terno caro amassado, sua imagem cuidadosamente construída completamente destruída. Encontramos esses em sua posse, anunciou o agente da Polícia Federal, exibindo passaportes com a foto de Jonathan, mas com nomes diferentes, junto com provas de que ele estava planejando fugir para um país sem tratado de extradição. Naomi assistiu às imagens, sentindo-se estranhamente vazia. Esse homem já tinha sido seu marido, alguém que ela tinha amado e confiado completamente. Agora ele estava sendo levado embora algemado, revelado ao mundo como um criminoso e um fraudador. Você está bem? Perguntou Adriano suavemente. Sabe o que é estranho? Respondeu Naomi. Eu não sinto mais nada. Nenhuma raiva, nenhuma satisfação, nem mesmo pena. É só... Acabou. Adriano a abraçou. Isso se chama cura. Você não é mais vítima dele. Você nem mesmo é sua ex-mulher. Você é apenas Naomi, forte, bem-sucedida, amada exatamente como você é. Enquanto se preparavam para dormir, Naomi pensou na próxima coletiva de imprensa de Margarida. Quaisquer acusações que ela planejasse fazer, quaisquer mentiras que ela tentasse espalhar, não poderiam mais machucá-la. A verdade já estava lá fora, e era mais forte do que quaisquer mentiras que os Albuquerques pudessem contar. Aconteça o que acontecer amanhã, disse ela a Adriano enquanto eles estavam na cama. Estou preparada para isso. Estamos preparados para isso, corrigiu ele. Lembre-se, você não está mais sozinha. Naomi se aconchegou mais perto dele, sentindo-se segura e amada. O amanhã traria mais drama, mais revelações, mais tentativas de abalar sua força. Mas pela primeira vez em anos, ela não estava com medo. Ela havia encontrado sua verdade, sua voz e, mais importante, sua verdadeira felicidade. A vida que ela achava que era perfeita com Jonathan
agora parecia uma bela prisão. O que ela tinha agora? Seu negócio em crescimento, seu relacionamento de apoio com Adriano, sua confiança renovada, isso era perfeição real. E nenhuma coletiva de imprensa, nenhuma acusação desesperada, nenhum esquema de última hora poderia tirar isso dela. A manhã da coletiva de imprensa de Margarida Albuquerque amanheceu fria e chuvosa. Naomi estava em frente ao seu guarda-roupa, tentando decidir o que vestir. Vista o tailleur vermelho, sugeriu Adriano da porta. Se vamos enfrentar as acusações de Margarida, você pode muito bem parecer poderosa ao fazê-lo. Você não precisa vir, disse Naomi, tirando o tailleur. Ela vai te atacar também. Tente me impedir, respondeu Adriano com um sorriso. Além disso, acabei de receber informações interessantes de meus investigadores. Antes que ele pudesse elaborar, o telefone de Naomi tocou. Era Tomás Albuquerque. Mãe enlouqueceu. Ele disse sem preâmbulo. Ela não está apenas planejando acusá-la de conspiração. Ela vai alegar que você e Adriano assassinaram seu marido há 20 anos. O quê? Naomi quase deixou cair o telefone. Seu pai morreu de um ataque cardíaco antes mesmo de eu conhecer Jonathan. Eu sei, mas ela está desesperada. Ela vai alegar que encontrou provas de que você e Adriano planejaram tudo desde o início. A morte do pai, seu casamento com Jonathan, tudo. Ela até falsificou documentos para apoiar isso. Adriano pegou o telefone. Tomás, sua mãe ainda está na mansão? Sim, por quê? Mantenha-a lá o máximo que puder. Estamos indo para lá. Enquanto dirigiam pela chuva até a mansão Albuquerque, Adriano explicou o que seus investigadores haviam descoberto. A morte de seu sogro não foi tão simples quanto todos pensavam, disse ele. Havia irregularidades no laudo pericial, perguntas sobre sua medicação. O caso foi reaberto brevemente há 5 anos, mas alguém pagou para que fosse arquivado. Jonathan? Perguntou Naomi. Não, disse Adriano severamente. Margarida. Quando chegaram à mansão, Tomás os recebeu na porta. Ela está no escritório ensaiando seu discurso, mas você deve saber, ela não está sozinha. Ela contratou uma equipe de gerenciamento de crises. Deixe-me falar com ela primeiro, disse Naomi. Sozinha. Adriano começou a protestar, mas Naomi apertou sua mão. Confie em mim, eu sei como lidar com Margarida Albuquerque. O escritório parecia exatamente como Naomi se lembrava. Painéis de madeira escura, cadeiras de couro e Margarida comandando atrás da mesa maciça que já pertencera ao marido. Bem, disse Margarida, levantando os olhos de seus papéis. Veio me implorar para não te destruir? Na verdade, respondeu Naomi calmamente, vim mostrar isso a você. Ela colocou uma pasta na mesa. O laudo pericial real do seu marido. Aquele que mostra que ele estava sendo envenenado. Aquele que tem suas impressões digitais por toda parte. O rosto de Margarida ficou pálido. Onde você conseguiu isso? No mesmo lugar onde eu consegui isso. Naomi colocou outra pasta. Extratos bancários mostrando que você está desfalcando a fundação da sua própria família por décadas, muito antes de Jonathan começar seus esquemas. Você está blefando. Estou? Naomi sentou-se em frente à sua ex-sogra. Você ensinou a Jonathan tudo o que ele sabe sobre fraude, não é? Mas ele aprendeu com a melhor. Você tem feito isso desde antes dele nascer. A compostura cuidadosamente mantida de Margarida se rompeu. Você não entende. Carlos ia me deixar pela secretária dele. Eu teria perdido tudo. Então você o matou, depois usou Jonathan para construir uma fortuna ainda maior através da fraude. Eu fiz isso pelos meus filhos. Não, disse Naomi suavemente. Você fez isso por você mesma, assim como está tentando me destruir agora para se salvar. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto perfeitamente maquiado de Margarida. O que você quer? Cancele a coletiva de imprensa. Confesse seus crimes. E talvez, só talvez, Tomás e seus outros filhos ainda visitem você na prisão. Prisão? Margarida riu amargamente. Tenho 70 anos. Deveria ter pensado nisso antes de cometer o assassinato. Naquele momento, Adriano e Tomás entraram no escritório com 2 agentes da Polícia Federal. Senhora Albuquerque, disse um dos agentes, precisamos que venha conosco. Enquanto os agentes levavam Margarida embora, ela se voltou para Naomi uma última vez. Eu te subestimei. Todos nós subestimamos. Sim, concordou Naomi. Vocês subestimaram. De volta ao carro, Adriano se voltou para Naomi. Como você sabia que ela confessaria?
Porque eu conheço Margarida Albuquerque. Toda a vida dela foi sobre manter a imagem perfeita. A ideia de seus crimes serem expostos, de todos saberem quem ela realmente é, isso era pior do que a prisão. Eles dirigiram até o tribunal em silêncio, chegando exatamente quando o júri estava retornando com seu veredicto no julgamento de Jonathan. O tribunal estava lotado. Chloe estava sentada com o pai na primeira fila. Tomás e seus irmãos estavam aglomerados, ainda processando as notícias sobre sua mãe. E Jonathan, parecendo menor do que nunca, estava sentado sozinho na mesa de defesa. No caso dos Estados Unidos versus Jonathan Albuquerque, leu o chefe do júri, na acusação de fraude em primeiro grau, consideramos o réu culpado. Enquanto o chefe do júri continuava lendo os vereditos, culpado em todas as acusações, Naomi sentiu a mão de Adriano deslizar na dela. Como você se sente? Ele sussurrou. Naomi observou enquanto Jonathan era levado embora algemado, pensando em tudo o que os havia levado a esse momento. O convite de casamento que tinha a intenção de machucá-la, mas que, em vez disso, a libertara. O homem ao seu lado que a ajudara a encontrar sua força. A verdade que finalmente tinha vindo à tona. Sinto que finalmente acabou, disse ela. Realmente acabou. Do lado de fora do tribunal, repórteres gritavam perguntas sobre a prisão de Margarida, sobre a condenação de Jonathan, sobre o que aconteceria com a Tech Brasil. Mas Naomi e Adriano passaram por todos eles, indo em direção ao carro e ao futuro deles. Eles tinham uma casa para terminar de decorar, um negócio para construir e uma vida para viver, juntos. Sabe o que é engraçado? Disse Naomi enquanto eles dirigiam para casa. Jonathan me enviou aquele convite de casamento pensando que seria o golpe final para minha felicidade. Em vez disso, foi o começo de tudo de bom na minha vida. Adriano sorriu. Às vezes, as coisas que pretendem nos quebrar acabam nos tornando mais fortes. Quando entraram na entrada de sua casa, Naomi olhou para a casa que agora compartilhavam. Através das janelas, ela podia ver as caixas que ainda precisavam ser desembrulhadas, a vida que eles estavam construindo juntos. Pronta para entrar? Perguntou Adriano. Naomi olhou para ele. Este homem que a ajudara a encontrar justiça, que amava sua força em vez de temê-la, que a mostrara o que um verdadeiro relacionamento significava. Pronta para qualquer coisa, respondeu ela, porque ela estava. A fachada perfeita dos Albuquerques havia desmoronado, revelando a podridão por baixo. Mas Naomi havia construído algo real, algo verdadeiro, e isso era melhor do que perfeito em qualquer dia. Um ano depois, Naomi estava parada na frente do espelho em seu escritório, ajustando seu vestido antes da maior apresentação de sua carreira. Sua empresa de consultoria havia crescido de um único cliente para se tornar um dos nomes mais respeitados em ética corporativa e prevenção de fraudes. Pronta? Perguntou Adriano, aparecendo na porta com 2 xícaras de café. Quase, respondeu ela, pegando uma das xícaras. Você viu as notícias da manhã? Ambos sabiam do que ela estava falando. Jonathan Albuquerque havia sido condenado a 20 anos de prisão e Margarida Albuquerque finalmente havia se declarado culpada pelo assassinato do marido. A saga da família Albuquerque estava novamente na primeira página dos jornais. Tomás ligou, disse Adriano. Ele e seus irmãos estão vendendo a mansão. Eles estão usando o dinheiro para pagar a todos que sua mãe e Jonathan roubaram. Naomi acenou com a cabeça, pensando em quanto havia mudado em apenas um ano. O Império Albuquerque havia desmoronado, mas de suas cinzas algo melhor havia crescido. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Chloe. Adivinhe quem acabou de ficar noiva? Ele é professor de jardim de infância, o completo oposto de Jonathan. Que bom para ela. Naomi sorriu, mostrando a mensagem para Adriano. Falando em casamentos, disse Adriano casualmente, eu tenho pensado... Mas antes que ele pudesse continuar, a assistente de Naomi espiou a cabeça. Eles estão prontos para você na sala de conferências. A apresentação era para a Comissão de Valores Mobiliários. Eles queriam que a empresa de Naomi desenvolvesse um novo programa de prevenção de fraudes que seria implementado em todo o país. Senhoras e senhores, começou Naomi, parada confiantemente no pódio. Há um ano, eu era o rosto inconsciente de fraude corporativa. Hoje, estou aqui para ajudar a garantir que o que aconteceu comigo nunca aconteça com ninguém mais. Enquanto ela descrevia seu programa,
Naomi podia ver Adriano observando com orgulho do fundo da sala. Seu relacionamento só havia ficado mais forte no último ano, construído sobre confiança, respeito e amor genuíno. Após a apresentação, que foi recebida com uma ovação de pé, eles almoçaram em seu restaurante italiano favorito, o mesmo onde se esconderam dos repórteres durante o julgamento. "Você foi incrível hoje", disse Adriano, enchendo-lhe uma taça de vinho. "Nós fomos incríveis", Naomi o corrigiu. "Eu não poderia ter feito nada disso sem você." "Na verdade", disse Adriano, colocando a mão no bolso, "é sobre isso que eu queria falar esta manhã." Ele tirou uma pequena caixa de veludo e ajoelhou-se ao lado de sua mesa. Os outros clientes ofegaram e se viraram para assistir. "Naomi Pereira", disse ele, abrindo a caixa para revelar um deslumbrante anel de esmeralda. "Este último ano me mostrou como é o amor verdadeiro. Não é sobre controle, imagem ou poder. É sobre parceria, confiança e tornar um ao outro mais forte. Você quer se casar comigo?" Lágrimas brilhavam nos olhos de Naomi, enquanto ela olhava para o homem que a ajudara a encontrar justiça, que apoiara seus sonhos, que a mostrara o que o amor verdadeiro realmente significava. "Sim", ela sussurrou, então mais alto. "Sim." O restaurante explodiu em aplausos, enquanto Adriano colocava o anel em seu dedo e a beijava. Mais tarde naquela noite, eles deram uma festa em sua casa para comemorar o noivado e o sucesso da apresentação de Naomi. Maria estava lá, junto com Tomás Albuquerque e seus irmãos, Chloe e seu novo noivo, e vários de seus amigos mais próximos. "Gostaria de fazer um brinde", disse Tomás, levantando sua taça. "A Naomi e Adriano. Obrigado por nos ajudar a ver a verdade sobre nossa família e por nos mostrar que nunca é tarde demais para começar de novo. Há para novos começos", acrescentou Chloe, sorrindo para seu noivo professor de jardim de infância. Depois que seus convidados foram embora, Naomi e Adriano ficaram em sua varanda, olhando para as luzes da cidade. O anel de esmeralda brilhava em seu dedo, refletindo o luar. "Feliz?", perguntou Adriano, envolvendo seus braços em volta dela. "Mais do que eu jamais imaginei ser possível", respondeu Naomi. "Sabe, quando Jonathan me enviou aquele convite de casamento, ele pensou que ia me quebrar. Em vez disso, ele me libertou. Às vezes, a melhor vingança não é sobre se vingar", disse Adriano. "É sobre viver bem e encontrar a verdadeira felicidade." Falando em felicidade, Naomi virou-se para ele. "Tenho algumas notícias minhas." Ela pegou a mão dele e a colocou em sua barriga. Os olhos de Adriano se arregalaram. "Você está..." Naomi acenou com a cabeça, lágrimas de alegria em seus olhos. "Descobri esta manhã. Vamos ter um bebê." Adriano a levantou em seus braços, girando-a enquanto ambos riam de pura alegria. Dentro de sua casa, na lareira, estava um convite de casamento emoldurado, aquele que Jonathan havia enviado para machucar Naomi. Mas agora servia como um lembrete de que, às vezes, os piores momentos da vida podem levar às suas maiores bênçãos. Na manhã seguinte, enquanto estavam na cama planejando seu futuro, Naomi pensou em quanto ela havia progredido. De uma mulher que duvidava de seu valor a uma empresária bem-sucedida, prestes a se casar com o amor de sua vida e começar uma família. De alguém que havia sido controlada pelos Albuquerques a alguém que havia ajudado a levar seus crimes à luz. "Em que você está pensando?", perguntou Adriano, percebendo sua expressão pensativa. "Sobre a vingança perfeita", respondeu Naomi, se aconchegando mais perto dele. "E como acabou sendo nada como eu esperava. Não era sobre machucar Jonathan ou sua família. Era sobre encontrar minha própria força, minha própria felicidade, minha própria verdade." "E?", Adriano perguntou com um sorriso. "E encontrar você", disse ela, beijando-o suavemente. Essa foi a vingança mais perfeita de todas. Do lado de fora da janela deles, o sol nascia em um novo dia, cheio de promessa e possibilidade. A saga Albuquerque finalmente havia terminado, mas a história de Naomi, sua história real, estava apenas começando. E desta vez, não era sobre vingança ou redenção. Era simplesmente sobre amor, verdade e a alegria de viver a vida em seus próprios termos. Fim.